Bom dia, pessoal do primeiro ano. Então, o vídeo de hoje é para corrigir a atividade que eu passei na aula passada, tá? 3 questões que eu passei para vocês. E a aula passada foi ontem, né? Como vocês sabem, eu deixei o prazo de entrega até quarta-feira que vem. Porém, como o simulado de vocês é na segunda-feira, dia 31, e nesse simulado vai ter 5 questões de sociologia, eu tô corrigindo as questões hoje antes do prazo de envio das atividades. Então, por que eu tô falando isso? Porque só 6 alunos me enviaram até hoje essa atividade, tá? E não tem problema, porque eu realmente deixei o prazo para vocês me enviarem até quarta-feira. Mas, então se você não é um dos alunos que me enviou, ou seja, se você não fez a atividade ainda, não assiste esse vídeo agora, para um pouquinho, vai fazer a atividade e depois você assiste o vídeo. Por quê? Porque desse jeito você realmente vai fazer a atividade e aí você, assistindo depois o vídeo, você vai perceber se você respondeu corretamente ou não. Se você já assistiu o vídeo agora, você não vai saber se você está dominando mesmo o conteúdo ou se você está só respondendo porque você acabou de assistir o vídeo, certo? Então, faz a atividade primeiro, depois assiste o vídeo de correção, tá? Isso é legal porque vocês mesmos conseguem ver se vocês estão indo bem, se vocês precisam estudar mais, se vocês já podem deixar a sociologia quietinha lá porque vocês já estão de boas. E aí vocês vão estudar outra coisa, tá certo? Então, assim, quem me enviou até hoje foi a Alice, o Carlos Eduardo, a Isa Stephanie, a Isabelle, a Cibele e a Maria Luísa. Então eu vou responder essas 3 questões e vou comentar um pouquinho também, um pouco dos erros que o pessoal que já me enviou cometeu, tá? Muito bem, então foram 3 questões falando sobre o surgimento da sociologia e também sobre o autor Émile Durkheim. A primeira questão diz assim: qual a importância do autor Émile Durkheim para a sociologia? Então, quando a gente pergunta qual a importância do autor Émile Durkheim, né, se vocês já viram os vídeos anteriores, a gente viu que o Émile Durkheim ele foi o autor que é considerado fundador da sociologia como ciência, né? E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que ele criou a sociologia? Não, vamos ter cuidado com essa palavra criar. Criar é quando você pega uma coisa que não existia, ninguém nunca ouviu falar nela, e você vai lá e cria isso. O Durkheim ele não criou a sociologia porque já existiam, né, estudos de outros autores, né, que já foram levando a essa preocupação de estudar a realidade social com um olhar científico. Mas a gente diz que ele fundou a sociologia como ciência, né? Ele ajudou a sociologia a ser institucionalizada. Por quê? Porque o Durkheim foi que criou o primeiro método sociológico, né? E um método, para quem já deu uma olhada naquelas aulas que a gente estava falando sobre conhecimento, os tipos de conhecimento, o método ele é uma coisa importante para que um tipo de conhecimento seja considerado científico. Então, o Durkheim ele é quem eleva a sociologia ao status de ciência, porque ele traz um método para essa sociologia. Então, existiam outros autores que já estavam estudando a sociedade, tentando explicá-la através, né, o Comte lá falando sobre uma ciência social e tudo mais, mas o Durkheim é quem de fato consegue trazer a sociologia para o campo da ciência, certo? Então, enquanto ciência, de fato, a sociologia ela surge através da publicação pelo Durkheim, né, das regras do método sociológico, e ele é quem consegue também trazer a sociologia para dentro da universidade, certo? Criando ela como uma disciplina acadêmica, o que também eleva a sociologia ao status de ciência. Não que para qualquer coisa que está na academia ou na universidade seja ciência, né? Mas o Durkheim ele tem esse papel importante. Então, qual a importância então? Né? Ele foi importante porque ele contribuiu muito para a sociologia, definindo não só um método, mas também um objeto de estudo, dizendo o que a sociologia deve estudar, quais são as preocupações que um sociólogo tem que ter quando ele vai estudar a realidade social. Ele disse que o objeto de estudo da sociologia é o fato social. Ele criou uma metodologia, explicou como que essa sociologia deve funcionar, né? Como se deve realizar o estudo sociológico. E ele
fundou a sociologia enquanto ciência, ele trouxe um reconhecimento científico para a sociologia, tá? Então, tome cuidado só com essa palavra criação, porque a palavra criação, ela dá a ideia de que você criou do nada, que você, né, foi da sua cabeça sozinho. O Durkheim, ele traz, né, acúmulos de outras disciplinas, de outras áreas, de outros estudos, e aí dizer que ele criou é um pouco pesado, tá bom? Segunda pergunta diz assim: explique o que significa solidariedade na teoria de Durkheim, ou na teoria durkheimiana, tanto faz. Solidariedade, como a gente já viu, né, a ideia de solidariedade para Durkheim é uma ideia um pouco diferente do que a gente tem no nosso uso comum. A solidariedade para o Durkheim, ela tem a ver o quê? Com essa ideia de coesão social, que faz os indivíduos, mesmo sendo diferentes, eles viverem interligados através da vida social. Então, o Durkheim, ele vai dizer que a solidariedade, ela existe porque todo indivíduo, embora ele seja um sujeito, né, com pensamento individual, com sentimentos, né, com uma visão de mundo pessoal, esse indivíduo, ele vai ter uma consciência coletiva, né? O que é a consciência coletiva? Essa parte da consciência da gente que ela é determinada pela nossa vida em sociedade, pela educação que a gente recebe, né, pelas nossas relações sociais. Então, Durkheim, ele dá muita importância para essa consciência coletiva, porque ele diz que ela é muito forte e que ela influencia muito o indivíduo. E é por causa da existência dessa consciência coletiva que vai existir a solidariedade, que é o quê? Que é essa coesão, que é os indivíduos, por compartilharem determinados pensamentos, né, por viverem naquela sociedade, receberem aquelas informações de maneira muito similar, experimentarem as mesmas regras, experimentarem as mesmas normas, os mesmos tipos de moralidade, esses indivíduos, eles vão se sentir fazendo parte da mesma sociedade, mesmo eles sendo diferentes uns dos outros, certo? Então, esse é o significado de solidariedade para Durkheim. Questão de número 3. Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre o surgimento da sociologia e resumir em poucas linhas, com as palavras de vocês, o porquê da sociologia ser considerada uma ciência da modernidade. Bom, a sociologia, ela surge pós-revoluções, no período pós-revoluções. Então, muita gente, na verdade, só quem acertou essa questão foi a Alicia. O restante, todo mundo precisa fazer uma revisãozinha aí dessa questão do surgimento da sociologia. Não sei se vocês leram muito e entenderam um pouco, mas eu vou dar uma corrigida aqui, tá? Seguinte, a sociologia, ela surge num período pós-revoluções. Então, não foi durante a Revolução Francesa, durante as guerras que a sociologia surgiu. Na verdade, ela surge no período pós-revoluções, então já estava rolando a Revolução Industrial, já tinha acontecido a Revolução Francesa. Tá? O Durkheim, ele vai escrever isso já lá no século XIX, os livros dele. E a Revolução Francesa, ela acontece no final do século XVIII, ok? Então, a sociologia, ela surge pós-revoluções, no período pós-revoluções, e ela vem justamente dessa necessidade de explicar por que das problemáticas sociais ainda existirem, já que a Revolução Francesa, ela trouxe uma promessa, né, de igualdade, solidariedade e liberdade para todos. Então, a Revolução Francesa, ela era como se fosse uma solução para os problemas de desigualdades sociais existentes na França, né, então, no antigo regime. E aí a sociologia, ela surge por quê? Porque mesmo pós a Revolução, a França, ela continua, né, as pessoas continuam vivendo com desigualdades sociais. Ainda existem classes sociais na França, ainda existem pessoas que passam fome, ainda existem pessoas que são muito exploradas. Então, ainda existe uma série de mazelas sociais. E a sociologia, e aí as pessoas, nesse contexto social, elas já não estão mais aceitando explicações religiosas puramente como solução para os problemas. Por quê? Porque a gente está falando de uma sociedade que já está passando, né, já passou pela primeira fase da Revolução Industrial, está passando pela Revolução Industrial, né, está tendo já teve um fortalecimento da ciência como forma de explicar a realidade da natureza,
explicar, enfim, uma série de coisas da realidade concreta. E então as pessoas elas não estão mais aceitando explicações filosóficas, científicas, explicações filosóficas não científicas, explicações religiosas. Elas estão procurando respostas, e respostas dentro do que está sendo mais valorizado nesse momento da modernidade, que é o quê? A ciência. A modernidade ela valoriza principalmente o conhecimento científico. Então, a sociologia ela surge como uma resposta científica a essas questões que as pessoas não estão conseguindo entender, né, sobre as desigualdades sociais, sobre os problemas e as questões que ainda existem dentro do contexto social da Europa naquele momento. Então, a sociologia ela surge num período pós-revoluções, uma sociedade que já passou por transformações muito drásticas, transformações muito fortes, e as pessoas ainda não estão conseguindo entender como funciona essa nova sociedade e por que essas desigualdades e esses problemas sociais eles ainda existem. Então, por que eu estou dizendo que a maioria das pessoas errou? Muita gente falou que a sociologia ela vem para ajudar as pessoas, para acabar com os problemas sociais. De fato, quando ela surgiu, a ideia era o quê? Entender a sociedade para poder, entendendo como ela funciona, agir sobre ela e corrigir os problemas, certo? Então ela tinha principalmente lá nas ideias do Comte, né, esse propósito de melhorar a realidade social. Mas como ciência, a sociologia, ela não necessariamente vai trazer soluções, ela vai trazer explicações, questionamentos sobre a realidade que vão tentando ser respondidos através desses estudos, certo? Então, embora lá no seu princípio existisse uma pretensão, uma ideia de se melhorar a sociedade, a gente entende que a sociologia ela indiretamente pode ajudar a melhorar a sociedade, porque ela, a princípio, ajuda a compreender como essa sociedade funciona. Mas a sua função principal é essa, ajudar a compreender como a sociedade funciona, certo? Bom, e aí eu vou comentar aqui, no caso, o Carlos Eduardo precisa rever a questão de número 3, assim como a Isa, a Isabelle, precisam rever a questão de número 3, tá? A Alice acertou tudo. A Cibele precisa rever a questão de número 1 e de número 2, ela acertou a de número 3. E a Maria Luísa precisa rever a questão de número 1 e a de número 3, tá certo? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. E até a semana que vem. Boa prova, bons estudos aí. Espero que vocês aproveitem também o final de semana para se organizarem para fazer uma boa prova na segunda-feira, tá certo? E tudo de bom para vocês. Até semana que vem.